Saudações às pessoas que nos ouvem nesse dia maravilhoso. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui dos estúdios da FMB em Maracanaú para gravar mais um episódio do Interdisciplinares. O Interdisciplinares é um podcast que ele procura trazer os debates mais polêmicos, discussões que permeiam aí as várias ciências da contabilidade, administração, RH, direito e todas as ciências que a FMB trabalha aqui no seu escopo de ciências, né, oferecendo. E para o dia de hoje, né, trouxemos um tema que é tendência aí no mundo, que vai atingir 34 milhões de brasileiros, né, polêmica. E para falar sobre esse tema, eu trouxe ela, que é contadora, mestre em economia de empresas, professora de pós-graduação, especializações em contabilidade tributária, sócia da OPA Contábil Segura e da incubadora de empresas contábeis Contabilidade do Futuro. Também é membro da Comissão de SPED e Simples Nacional do Conselho Regional de Contabilidade, membro da Câmara Técnica do CRC e também conselheira na atual gestão. Seja muito bem-vinda ao nosso Interdisciplinares. Obrigado por aceitar esse convite, Patrícia. Olá. Viu? E vamos falar hoje sobre imposto de renda pessoa física, a nossa famosa declaração de imposto de renda pessoa física. Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo isso, está aqui ao vivo, mas depois vai para as plataformas da FMB, né? Então, nas plataformas, sim. Tu já falou que era polêmica, né? Então, assim, realmente um tema como esse é polêmico toda hora, mas é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, né, Juliane, que me fez, pela FMB, estar aqui com vocês. E vamos tratar de dúvidas, né? Perguntas, o que vocês fizeram aí. Tu falou um bocado de cor de mim, minha irmã, mas derruba um pedaço aí que dói nas costas. E eu tive que gravar aqui. Eu tive que ler. Essa parte eu baixei para ler, que eu não ia gravar. Não, mas vamos conversar. Eu sei que o tema realmente é polêmico. Tem muita gente que nunca fez imposto de renda, está na primeira experiência. Tem gente que já faz há muito tempo, mas é um tema que sempre traz dúvidas, porque todo ano a gente tem uma surpresinha da Receita, né? Então a gente vai trazer aí algumas novidades. Vamos começar por aí, então, né? Vamos começar pelos pavores de quando escutamos nas rádios e nas redes sociais, é imposto de renda que vai começar. Então começa aquela saga, né? Aquela saga começa e aí as pessoas, acho que a primeira pergunta para quem não entende muito do assunto ali é, poxa, sou obrigado ou não sou obrigado? Porque a linha de corte ali ficou muito para baixo, teve nada de atualização, né? Então, muita gente que não era obrigada entrou nesses critérios de obrigatoriedade. Então, vamos falar um pouquinho quem é obrigado, né? Isso. Vamos lá. Primeiro, eu vou até pegando nessa tua linha, já tem quase 10 anos que a tabela do imposto de renda não é atualizada. Quase 10 anos não, tem, vamos lá, acho que tem uns 2015, salvo engano, acho que foi a última atualização, estamos em 2021. Poxa, olha a defasagem do tempo. Então aí, tem né? muita defasagem, há muito tempo que estamos na mesma linha, então já começa daí. Agora, que linha é essa? Se você teve rendimentos tributáveis a partir de R$28 mil, tem um 28 mil quebrado, joga 28 para cima aí, gente, que já dá. Não faz essa conta do quebrado, não. Bota 28, já foi, bota para cima, já está obrigado a declarar. Então, hoje em dia, é muito difícil, né? Quem já tem um certo trabalho, alguma atividade que não esteja ganhando mais de 28 mil. Então, tem muita gente já sendo tributada nessa faixa. Então, por obrigação, quem tem esse rendimento durante o ano tributado. Se você tem rendimentos isentos, lá, você tem lucros recebidos ou alguma outra operação que era isenta de imposto, mas que você recebeu acima de R$40 mil, você também está obrigado. Se você tem bens acima de R$300 mil, né, casa e tudo, a partir desse valor, você tem obrigado a declarar. Eu recebi aquela casa de doação que me deram e tal, e ela está no meu nome bonitinho lá no cartório, eu nem sabia. Mas tem que declarar lá tanto que recebeu a doação, como também computar lá em bens que tem aquele imóvel, né? Bacana. Eu tenho um único imóvel e vou vender. Vendeu, teve lucro na operação, declara. Mas eu não tive lucro. Mas tem que declarar também, porque ele também acompanha essa baixa do patrimônio. Então, tem várias nuances aí, mas que essas são as principais para o
o cidadão comum, né? Aqui no Baixo Clero, que a gente mesmo. É a que mais pega. É o que mais pega, são esses pontos, né? E aí tem também lembrando aqui também, tem as questões de investimentos. Sim, essa dos investimentos foi a que pegou bastante muita gente nos últimos 2 anos, porque todo mundo ficou, quem tinha dinheiro guardado na época da pandemia, assim, eu vou fazer com esse dinheiro. Vou colocar na bolsa. Menina, apareceu uns, assim, para eu fazer os impostos de renda, mas era assim, do nada a pessoa descobriu que estava com o CPF bloqueado. Porque pendente, tinha feito operação na bolsa, houve aquela retenção do IR lá que a corretora faz devido àquela operação. E aí a corretora informou para a Receita, mas a pessoa não declarou. Aí o governo pegou e disse assim, olha, você não está me entregando o que eu deveria. Bloqueou o CPF, então muita gente ficou com o CPF bloqueado. E aí, nessa época, eu fiz alguns impostos de renda por conta disso. Então, os investimentos, né? Ah, mas eu tive prejuízo na minha operação. Eu fiz um swing trade, comprei ontem, vendi hoje, tive prejuízo. Mas você precisa declarar, porque esse prejuízo, inclusive, você pode compensar na operação do mês seguinte, caso você tenha lucro. Então, o pessoal fica assim, ah, eu tive prejuízo, eu não vou declarar, não, porque eu não preciso. Mas precisa porque em algumas situações há a retenção da corretora, que ela que informa, é por isso que a Receita Federal sabe que você está obrigado a declarar. Então, falta a declaração. Mas muita gente foge, assim, da Receita como o cão foge da cruz, assim. É impressionante como o pessoal tem medo. E hoje, com o cruzamento de dados, nem hoje isso não, você não precisa, né? Fazer, nem corra, nem se esforce para correr, porque você pode ser pego por esses detalhes. Verdade. Então, hoje em dia, investimento, critério de obrigatoriedade, investiu ali, bolsas, assemelhados, não se preocupa, uma coisa tranquila, procura, né? Agora vamos fazer aqui também, antes da gente abordar mais o assunto, vamos falar, assim, podemos dizer que imposto de renda é uma coisa simples, o cidadão comum que não tem esse conhecimento aprofundado, ele pode preencher a declaração dele, nada obsta legalmente que ele preencha a declaração dele. Mas nós, como profissionais da contabilidade, nós indicamos que seja um profissional da contabilidade, para que você minimize aí a zero quase os riscos de entrar em malha fiscal, né? O risco de estar preenchendo uma coisa sem conhecer. É tanto que acontece em casos de poxa, investi em bolsa, não sabia que eu tinha que preencher a declaração. Tenho bens, eu não sabia que eu tinha que preencher a declaração. Então, procura esse profissional, porque ele já está estudado, aprofundado do tema, então ele tem condição de dar esse aparato para você, né? Com certeza. Então, durante toda a nossa discussão aqui, a gente vai falar, porque a gente conhece do assunto, mas não deixe de jeito nenhum de procurar esse profissional para preencher a sua declaração, tá? Esse é o nosso conselho, assim, chave dessa live aqui. Com certeza, Até porque, Ju, a Receita Federal, ela parte do princípio dela dizer assim, olha, eu te dei todas as condições de declarar. Tanto é que hoje, quais são os canais de declaração? O programa, o normal, né, que a gente já conhece, baixa no computador e declara. Tem aplicativo para celular e tablet. E outra novidade desse ano foi pelo portal do ECAC. Então, ele diz assim, olha, se você não declarou, não foi porque eu não te dei condições, porque eu te dei todos os caminhos para você fazer. Só que isso não exime você de procurar um contador. Por quê? Porque, é muito fácil, eu vou lá e declaro, boto lá todas as respostas nos cantos certos, mas às vezes você não entende por que você tem que colocar aquela informação naquele canto e não no outro. Você só faz uma perna do lançamento na declaração e não faz a outra parte. É muito comum, por exemplo, recebi uma casa em doação. Aí eu vou só lá em bens e direitos e coloco casa em doação recebida. Tá, mas o bem tá aqui. Cadê o rendimento? Eu tenho que ir lá na ficha de rendimentos, ou lá dizer assim, olha, recebida, doação, referente à herança. Aí eu vou lá no campinho de herança, coloco o valor. Aí esse valor está compatível agora com o meu bem direito. Se eu coloco só em bem direito, o que para a Receita fica aparecendo? Patrícia está omitindo receita. Comprou uma casa, onde é que ela conseguiu esse dinheiro foi da onde? Tudo tem uma origem, Tudo tem que ter uma origem. Então, o cidadão comum que não tem essa percepção, que não entende, ele vai declarar isso daqui, pode cair em malha, vai ficar chateadíssimo, vai ter que ir na Receita, vai ter que se explicar.
Às vezes ele demora até a entender como é que faz essa explicação. Vai chegar na mão da gente e às vezes já perdeu o tempo, já perdeu o prazo e vai ter que pagar um imposto que não era devido. Se ele tivesse procurado antes, lá no começo, uma orientação de um profissional capacitado para poder orientar, ele não teria caído nessa situação. Então, por mais simples que o programa seja, não exime você procurar um contador, né, que a gente aqui prega que é o profissional mais adequado para te ajudar a elaborar na declaração do imposto de renda. Verdade, por mais que desmistifiquem, né? Exatamente. Nós somos os por mais que o profissionais voltados YouTube pra diga o contrário, porque você olha hoje por aí o que tem de vídeo, faça você mesmo aos montes. Não é dizer que você não possa fazer, só que você pode ter dúvidas, você não vai recorrer a quem. Então é melhor que você faça do jeito certo, procura a gente, menino, não custa nada. Então, vamos aprofundar mais esse tema polêmico. Vamos falar aqui um pouquinho, falou sobre os canais, né, que hoje podem receber a nossa declaração, Isso. Celular, tablet, tem o ECAC, tem né, o que ECAC, já com a senha Gov. Pronto, que é das ouro, prata isso, e bronze. Nível prata e ouro. Eu vi que, dependendo do nível, já vem 88. Eu vi, não, né? Estou preenchendo também declaração. Eu estou preenchendo, eu vi. Não, eu vi que tem 88% já pré-preenchida, né? Que Isso. é uma novidade aí do que o governo trouxe dentro da nossa declaração, trazer 88% ali dela já preenchida. Isso. Com várias informações. Aí o cidadão chega, consegue o acesso, porque ele tem lá o cartão dele, entra, vê lá que está com 88% preenchido, ele só bota a conta bancária e vai. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Enormes. Riscos, como contadora. Enormes, porque não é o que eu digo, eu tenho dito nas minhas aulas. A pré-preenchida é muito maravilhosa, mas isso não quer dizer que ela seja a verdade. Por quê? Porque quem informa são outras empresas. Então, vamos dar aqui um exemplo. Você trabalha numa empresa, você trabalhou o ano 2021 inteiro lá, e no começo desse ano de 2022, aquela empresa fez uma declaração chamada DIRF. E ela disse, olha, a Patrícia ganhou X mil reais com esse valor de INSS, tirou férias, manda tudo para a Receita. Quando você vai fazer a pré-preenchida, o que ele vai fazer? A Receita, ela vai te dar todas as informações que ela tem referente a você, que tem lá na base dela. Então, tudo que está lá ligado ao meu CPF, minhas rendas, quanto eu paguei de plano de saúde. Por quê? Porque tem a Admed. Se eu tiver um bem imobiliário, né, um apartamento e eu alugo por uma imobiliária, né, ou não, mas se declaro a Admob, ele vai puxar lá. Se eu tenho uma renda autônoma e faço carnê-leão mensal, que agora o carnê-leão é online, ele puxa. Então, tudo que a Receita vem é que nem uma rede arrasta, assim, vou lá pescar e vou jogar a rede, joga o CPF lá, joga a rede, puxa. Tudo que ela tiver vinculado ao meu CPF, ela vai puxar para dentro da base da pré-preenchida. Mas o que acontece? E se a empresa declarou errado? E se a imobiliária que coordena meu aluguel, né, que administra, fez errado? Então, a pré-preenchida não quer dizer que esteja tudo certo. Quer dizer que é tudo o que ela está te dando, é o que a Receita Federal tem lá. Então, preciso conferir. Então, sempre conferir com eles lá. Já tem relatos de erros nas bases de isenção de algumas aplicações. Então, e de rendas tributadas exclusivamente na fonte. Por exemplo, juros sobre capital próprio de operações financeiras. Então, estão relatando que tem alguns erros nos valores do que a corretora falou, do que está na base da Receita. Então, esse, assim, é o que está sendo comentado, o que quer dizer que, na verdade, é o quê? Não é porque está lá que está tudo certo. Tem que fazer uma conferência. Aí, a outra parte é que a pré-preenchida, ela não vai trazer os seus bens. Ela vai trazer o quê? O saldo anterior, porque é o que está na base dela. Mas você tem que complementar. Você comprou um novo carro? Você trocou de carro? Ou você está pagando a parcelada e esse ano pagou um pouco mais? Você tem que colocar lá dívidas e onde. Você tem algum financiamento? Eu tenho alguns amigos que estão pagando fiéis, financiado até a perder de vista nos bancos.
Então, você tem que declarar essa dívida que você tem. Tem gente que até hoje não declara dívidas e ônus. A pré-preenchida não vai trazer isso. Então, a pré-preenchida vai trazer uma parte de quê? Receitas e despesas. Por quê? Porque é o que tem na base da receita. Bens e direitos, ela vai trazer o quê? Sempre o saldo anterior, o que foi declarado no saldo final de para 2021. 2020, 2021 é o que eu vou fazer agora. Então, você tem que, de fato, parar para resolver isso, para organizar a sua informação para o imposto de renda. Porque senão você vai fazer tudo, vai dar uma zebra. Eu vou fazer a pré-preenchida, vou só puxar, boto o número da conta e e um abraço. Aí vai assim, nossa, vendeu tudo, não tem mais carro, não tem mais apartamento, não tem saldo no banco. Acabou Ser ali, todo. Cadê as origens? Cadê? Entendeu? Onde é que vê, para onde é que vai, as dívidas, né? Então, realmente é importante esse detalhamento minucioso. A pré-preenchida é muito boa, é muito prática, isso ajuda. E também tem um lado bom, não é só, além de tudo, assim, eu indico muito para quem tem várias fontes de renda. Porque, veja, eu tenho alguns clientes que são médicos. Só que médico você sabe, hoje dá um plantão aqui no hospital, outro dia dá um plantão ali, trabalha numa instituição hoje, se desliga, já está em outro. Eles têm uma rotina muito flexível e estão sempre mudando os locais de atendimento. E às vezes ele vai fazer um trabalho pontual, 1 mês, 2 meses numa cidade, que ele não vai mais lá tão cedo para poder pegar um documento, é super difícil. Se ele tiver a pré-preenchida, pelo menos ele consegue pegar lá as informações das fontes pagadoras que declararam para ele. Isso já ajuda, porque tinham muitos clientes que caiu em malha por conta disso. Declarava 3 fontes de renda, quando na verdade tinha tido uma 4ª. Só que ele nem sabia, ele não lembrava, ele não tem muitos não têm essa organização, né? Até porque a rotina dele também é muito difícil de Difícil, né, Patrícia? A gente lembrar o que a gente fez semana passada. Eu não sei nem que ficou comigo há pouco tempo. Eu lembro que foi alguma coisa doce. Não era um bolo. Verdade. Mas imagina coisa de 1 ano atrás. Então, isso ajuda muito na captura desses dados, né, dos contribuintes. Então, isso é uma coisa boa, porque ajuda para essa turma que tem muitas fontes de renda. Professor, muitos também têm ensinam em muitos locais, né? Muitas instituições, e às vezes tem dificuldade de tempo, vai na escola uma vez, na faculdade outra vez, não tem tempo de ir lá na coordenação e tudo, então isso ajuda bastante. Nós temos perguntas no chat, vamos já trazer as perguntas aqui para a gente responder, mas vamos continuar aqui. Eu tenho fé que eu saiba, né, de responder. Tomara que a gente saiba, se souber você daqui, a gente vai se complementando. Tomara que a gente consiga responder, mas antes de fazer as nossas perguntas pelo chat, vamos continuar, porque talvez a resposta, né, já esteja por aqui. Vamos falar das deduções. Tá. Né? Vamos trazer as deduções com perguntas que abrimos ontem, bem rapidinho, uma caixa de perguntas no Insta da FMB. Para quem está ouvindo, acompanha as redes sociais da FMB. Sempre o Interdisciplinares ele tem essa comunicação com o público antes de iniciar o Interdisciplinares. Então, acompanha a gente lá, até para trazer essas perguntas polêmicas aqui para a gente. Adoro polêmicas. Bem, deduções. Meu Deus. Quem pode ser meu dependente ali na declaração? Tá. Né? Tem limite para eu botar esse dependente ali na declaração? Não, quem tem limite é município, né? Essa é a grande piada, né? Mas limite não tem. Agora, desde que você tenha todas as informações lá. Então, por exemplo, filhos. Filhos eu tenho como pode ser meu dependente até os 21 anos. E se ele ainda estudar... Ai, perdão, Patrícia, que eu vou abrir aqui para a gente responder umas Menina, perguntas. muito estranho. Levei um susto. Ouvir minha voz foi estranho. Não, pode continuar. Filhos, eles podem ser seus dependentes até 21 anos e se estudarem até 24 anos, né? Então, se tem filhos estudando, até 24 anos podem ser seus dependentes. Eu disse que não tinha quem tem limite é município, porque se você tivesse esse filho todinho, 20 filhos, bota. Posso botar a criançada toda lá. Eu quero saber o milagre de ter 20 filhos e sustentar tudinho, mas... Eu já recebi cliente que ele tinha botado todos os sobrinhos, netos, botou todo mundo dentro da declaração dele. Por quê? Porque ele disse, não, esse aqui eu crio todo mundo, eu crio, ele passa aqui em casa. Então, passou na casa dele, ele tacou tudo na declaração dele, e quando ele estava em Malha, que ele veio para mim e disse assim,
Olha, Mas cair todo em malha, o mundo, que mas foi? todo mundo aqui eu Esse, gente, o cuido. cruzamento mais simples do É, mundo. não à toa, toda criança quando nasce hoje tem CPF, né? Exatamente. Antigamente eu fui ter CPF já adolescente. Hoje não, o menino nasceu no carro, já passou, já criou um CPF, que é justamente para poder ver essa vinculação, né, de parentesco. Então, dependentes filhos são esses. Eu posso ter parentescos pai, mãe, né? E aí, desde que eles não tenham, eles podem ter renda até R$ 24.000. Que é R$ 24.000, por um acaso, é o limite do aposentadoria, de isenção da aposentadoria. Então, eles podem ser dependentes também, tá? Se você tem algum filho que foi adotado, desde que você tenha guarda, ou às vezes, né, uma infelicidade de um parente falecer e você pega a guarda daquela criança, daquela pessoa, você pode também colocar como dependente, mas tem que ter os documentos todos da guarda daquela Isso já criança, o né? transitado em julgado, já Transitado e o documento julgado. judicial Isso. afirmando aquela dependência. Exato. E nesses casos ainda pode acontecer de você cair em malha. Por quê? Porque ainda o sistema pode não ter feito cruzamento, não identificou Pode que estar atrasado. você tem aquela guarda, Exatamente. mas é o caso de abrir um processo simples na Receita, submete as documentações comprobatórias e aí isso passa. Mas isso não quer dizer que não possa ser seu dependente, tá? Isso não lhe limita a isso. Pode ser seu dependente também. Avós também, né? Pais, mães, avós. Se você tem a guarda ou a curadoria de alguma pessoa, então, você é o curador do seu pai, da sua mãe, por uma questão de saúde, então eles também vão ser seus filhos, são seus dependentes em decorrência disso. Então, basicamente, esses aí são os dependentes. E também tem, que parece, mas não é, tem os alimentandos. Já ia falar da diferença dos né? dois, por favor. Que os alimentandos é quando você paga, é questão de pensão. Então, se tem um casal é separado, né? Tem a criança recebe pensão do pai. Então, essa criança vai ser alimentanda do pai daquela declaração e ele vai declarar ele lá na parte de alimentantes, podendo declarar tanto o valor que paga da pensão, e aí a pensão tem que ser judicial, transitada e julgado com também todo o processo certinho, e ainda como alimentando você pode pagar a despesa de educação e plano de saúde. Então, o alimentando, ele pode também receber essas despesas, porque antigamente tinha uma dúvida, mas se pagar pensão, já está pagando tudo, despesa de educação e despesa médica. Mas aí viu-se que não, que alguns casos hoje de decisões judiciais, isso já está bem pacificado entre os pais. Não, paga uma parte aqui menor porque você está pagando o plano de saúde ou a educação. Então, por conta disso, também houve esse ajuste na declaração do imposto de renda. Legal, Tati. Bacana. Eu tô aqui com... O pessoal tá preocupado depois da tua fala. Pessoal, menino, tira o sobrinho e tudo, viu? O Isildo fala, eita, Jesus, tem que ficar esperto. Tem, viu, Isildo? Tem que ficar esperto. Tira não sei porquê, mas... Tira os vizinhos. Tem o pessoal que dizia assim, não, os vizinhos que eu cuido como meu. Tira os meninos da declaração, minha gente. Só os filhos mesmo. Vamos dar umas respostas aqui. A Larissa está evitando usar Pix. É verdade que o Pix está aí para passar a malha fina em todo mundo? Muito em breve. Felipe bem conspirador, mas não, mas essa é a ideia. Para você que é contador, que está estudando contabilidade, você já deve ter ouvido falar numa declaraçãozinha chamada E-Financeira. A E-Financeira é uma declaração que ninguém nunca sabe, ninguém sabe como é que ela existe, né? Como é que ela faz, o que é que ela vive, como sobrevive. Mas, na verdade, quem a alimenta são os bancos. Os bancos é que passam a informação para a Receita. E, claro, você não tem como negar se você mesmo, no seu maravilhoso celular, colocou lá o CPF da Juliane e mandou R$ 100 lá para ela. Aí você vai dizer assim, não, foi engano. Mande, eu vou botar aqui na descrição. É porque não tem. Mas se eu te... É porque não tem. Então, essa vai ser uma vinculação muito fácil. O banco de dados da Receita hoje, ele trabalha muito com cruzamento simples. CPFs contra CNPJ, CPFs contra CPFs. Então, isso vai ser muito fácil. Então, sim, o Pix é uma forma que daqui a algum tempo
né, já vai ser usado como prova. Você vai dizer assim, vou dar um exemplo bem do dia a dia. Bota aí no chat, vê se o pessoal responde. Quantos aí moram de aluguel e que o dono do aluguel diz para não declarar no imposto de renda? Você paga o aluguel para uma pessoa e o dono do imóvel diz assim, não, eu não vou declarar no imposto de renda, não declara, nem tu declara que pagou e eu nem declaro que recebi. Por quê? Porque se ele declarar como renda, ele vai tributar. Só que na minha parte como despesa, eu não deduzo. Então, você convence muito fácil a outra parte a não declarar, por quê? Já que não vou deduzir como despesa para mim, então eu não vou declarar. Só que isso, se em algum momento a Receita quiser ver essa relação, é muito fácil. Ela vai dizer assim, peraí, deixa eu ver o CPF da Patrícia e da Juliane, se eles se conversam em algum momento. Aí vai olhar assim, poxa, mas todo mês a Patrícia manda R$ 1.000 de aluguel para R$ 1.000 para a Juliane, o que é isso aqui? Todo mês no dia 5, religiosamente. Isso é suficiente para ele fazer assim, tá. Agora vamos lá no imposto de renda da Juliane. Tem lá dizendo que ela recebe de uma pessoa física todo mês R$ 1.000? Não tem. No da Patrícia, tem dizendo que ela paga R$ 1.000 para essa pessoa todo mês? Não tem. Alguma coisa está errada. Cartinha de amor. Querida Juliane, venha tomar um cafezinho aqui na Receita. Quero entender umas coisas. E aí é uma conversa, ou ela manda só a carta para você se explicar, ou você declara, confirmando que ela já sabe que é uma omissão de receita, ou você justifica dizendo o que é aquilo ali. Eu costumo dizer, Patrícia, que quanto mais perdermos o dinheiro físico, né, irmos para o digital, mais rastreável vai ser. Mais rastreável. Vai ser impossível esconder qualquer coisa. Qualquer transação mínima que eu fizer dentro do meu CPF ou dos meus cartões vai estar exposto para o governo. Então, é uma questão só de apertar o botão e cruzar os dados. Exatamente. E aí eu vou ter que informar de origem, destino, qual tipo de transação que eu estou fazendo ali. Então, é tranquilo. O Pix ele veio realmente para pegar os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. Tem um caso prático, até e real, que aconteceu com um cliente. Ele caiu em malha por uma situação, teve muita despesa médica. Despesa médica, ela não tem limite, né, de valor. Você pode, enquanto for despesa médica, você pode lançar. Só que existe um sensor, digamos assim, na receita. Poxa, se eu gasto todo ano 5, 6 mil reais de despesa médica e no outro ano eu gasto 10, a receita vai dizer assim, poxa, gastou muito esse ano, né? Será que isso aqui tá certo? Isso pode disparar um alarme lá. Ela só pede assim, ó, Juliane, por favor, me manda aqui só para eu dar uma conferida. E aí foi o que aconteceu com esse meu cliente. Ele nunca tinha caído em malha, caiu. E aí tinha uma despesa que era um recibo de despesa médica, que era um valor, sei lá, de um valor fechado, 5 mil reais. Aí levou-se tudo. A despesa era real, não era nada, porque tem uma galera aí que de repente tá vendendo ainda recibo. Alô, galera do vendendo recibo, vamos parar, hein? Recibo médico. Não dá certo, pra não. Dedução, porque a dedução da médica, ela não tem limite, né, de dedução, como as outras deduções têm. Então, o pessoal aproveita muito essa questão. Exatamente. E aí, Aí o fiscal olhou assim, tá, mas você pagou 5 mil de uma vez? Me mostra o comprovante. Não, que eu saquei. Não, pois me mostra. Pediu com detalhes a saída do dinheiro da conta dele para o pagamento. Por quê? Que ele queria comprovar se era uma venda de recibo médico. Ah, isso aí eu nunca tinha passado por essa. Isso aí é um caso que eu achei assim um ápice assim, da fiscalização. É um caso à parte mesmo. Por quê? Porque tinha muita gente que fazia só a venda de recibo, a pessoa vazia o recibo num valor cheio, ele declarava. Qual a expectativa de você ser fiscalizado? A ideia era zero. Já pensou, me prove com fotos que você estava doente? Olha que agora que todo mundo se grava, vai que tinha uma câmera escondida lá na clínica. Mas assim, foi até por sorte que a pessoa tinha tudo, assim. Não, que realmente ela sacou. Ah, mas aqui foram várias consultas, então me dê todos os valores que somados desse daqui. Ah, ela explicou, né, para ele que é porque tinha que comprovar essa saída, né? Ver se não era venda de recibo.
Vamos continuar, né? Tem várias perguntas aqui no chat. Não Coisa disse, boa, Patrícia, que viu? o tema é polêmico? Polêmica. Só perguntando de terreno, mas vamos já perguntar isso aqui, tá? Ixi, Maria, aí os terrenos. O terreno É punk. gasto com instrução, educação no Brasil. Vamos só tirar aqui a dúvida geral, que acho que se a gente Certo. explicar os gastos com instrução, a gente explica muita coisa. do pessoal que quer botar curso livre e tudo. Quais os gastos de instrução? Instrução, o que eu digo é educação, que entram como dedutoras ali da base de cálculo do imposto de renda. Deduções só dos ensinos, os padrões, né? Padrão, aliás. Infantil, médio, né? O fundamental e graduação, pós-graduação. Cursos de inglês, cursos de extensão, esses outros cursos assim, eles não são dedutíveis. Curso livre, balé, não, aprendi natação, a fazer um sushi. Não. O curso da Hotmart, não. Não vai entrar. Mas o pessoal tenta empurrar esses cursos. Mas ótimo. Ficamos claros, então, para deduzir só os cursos oficiais ali. Um outro ponto da dedução dos cursos aí esse tem limite, tem um valor de despesazinha lá que é 3 mil quebradinho, não vou lembrar aqui agora, de cabeça. Então, muita gente diz assim, mas eu gastei 10 mil reais na escola do meu filho durante o ano. Dos 10 mil só vai ser deduzido uma parte, porque existe um limite de dedução para a educação. Pronto, fechado. Bem, aí estética médica, né? Voltando lá para ainda dentro de deduções, mas voltando para dedução médica, que tem muito, hoje em dia é muito usada a questão da estética médica. E tiveram perguntas até de como é que eu incluo uma estética médica para que ela seja configurada ali como dedução no meu imposto de renda. As minhas estéticas médicas não botam, botox. Não, gente, os botox vocês botam para fora, não botam, não dá. Não, mas assim, se for por estética, por beleza, eu quero ficar mais bela, jura que eu sou. Mas vai que eu quero ajeitar aqui uma coisa em mim, melhorar. Esse procedimento, por esse procedimento, não. Agora, o que é muito comum, eu tenho muito seio, isso está atrapalhando a minha coluna, está pesando, estou criando um problema de coluna. Então, isso vai ser uma estética, mas para melhorar um problema de saúde. Então, essa cirurgia, sim, aí ela vai entrar. Então, você tem que pensar se essa cirurgia vai trazer um bem-estar da saúde, não só minha autoestima elevada. Se for só para aumentar a autoestima, é mais ou menos isso. Se for só para melhorar a autoestima, não vai entrar. Agora, é a autoestima e a minha saúde, aí sim, aí ela vai entrar. Pode entrar como dedução. Pronto. E aí, nesse caso, inclusive, até uma outra dúvida que talvez o pessoal pergunte, assim, e o medicamento? Essa época de Covid, muita gente perguntando se medicamento entra. Até uma novidade desse imposto de renda. Exatamente. Então, assim, as despesas médicas que são cobradas pelo hospital, no procedimento, entra tudo. Agora, o despesa médica, eu fui lá na farmácia, comprei peguei o cupom fiscal e vou usar, não. Então, se a despesa médica, a despesa com medicamento estiver inclusa dentro da fatura do hospital que você venha utilizar, beleza. Se não, se for a parte, aí a parte não, o medicamento não vai entrar. Show. Perfeito, Nath. Aqui o pessoal está perguntando muito sobre esconder dinheiro. O pessoal quer esconder o dinheiro. Não, eu não trabalho com esconder dinheiro, porque só esconde quem tem. É verdade. Se eu falar por boleto, se diminui o risco de malha fina. Gente, mexeu na conta, financeira, não mexe só com quem mexe com CPF, ele tem uns limites de movimentação. Então, para pessoas físicas, 3 mil reais, pessoas jurídicas, 6 mil reais. Então, o movimento, a partir disso, tudo é informação para a Receita. Então, tanto faz se for boleto, Pix, TED, não vai ser muito relevante, não. Verdade. Então, vamos continuar agora por um campo mais bacana, que tem dinheiro para restituir. Aí tá mais feliz Deus bom. E tal. Aí é só glória. Dinheiro para restituir. Tenho dinheiro a restituir de um recebimento previdenciário. Preciso declarar imposto para isso, mesmo não estando obrigada? O rendimento previdenciário não diz do que é, né? Mas para você restituir,
obrigatoriamente você tem que sim declarar, né? Se for, se é PGBL, deve ser alguma coisa de previdência privada, né? Recebimento previdenciário deve ser algum recebimento acumulado ali de previdência privada. Né? Se for previdência privada, aí tem duas possibilidades aí. Se tá para receber, se for herança, a pessoa tinha uma previdência privada e aí eu tô como herança, e vou receber isso como herança, porque a pessoa faleceu. Se for como herança, não. Entra como rendimento isento, normal. Agora, se é a minha previdência privada que eu vou receber, e se ela for um PGBL, que é aquele que me dá de dedução de até 12% da minha renda tributada, então esse PGBL, se na despesa me deduzir, na entrada eu vou tributar. Né? E se for o VGBL, que aí ele não me dá direito à dedução, aí ele vai ser, ele, se não me engano, ele não é tributado. Eu teria que só me lembrar. Ele já vem retido na fonte. Ele entra numa linha de rendimentos, mas como ele já sofreu a tributação na fonte, você não vai pagar novamente, mas você tem que informar. É só a galera da contabilidade ficar de olho aí na bitributação. Exatamente. Né? Se já foi retido, não vai ser retido de novo. E se eu tenho lá, se por acaso já eu sou isenta, não precisava declarar ou não tenho os critérios de obrigatoriedade e eu tive dinheiro retido por algum motivo, sim, eu preciso estar declarando para informar para o governo que aquele dinheiro foi retido e para que ele me devolva, né, esse dinheiro. Isso. Eu vi aqui que ficou uma dúvida quanto ao dependente, né? Eles, acho que não ficou claro. Gente, deduções é quando eu vou reduzir a base de cálculo que o imposto vai incidir. Isso. Então, eu tenho ali uma base de cálculo, um valor que o imposto vai decidir, os 15%, 27%, ou a alíquota que for do imposto de renda, ele vai incidir sobre, e quanto mais deduções, ou seja, quanto mais eu reduzir aquela base, eu diminuo o impacto de pagamento do meu imposto. Então, dependente, ter muito, é porque a gente falou aqui brincando, né? O pessoal ficou pensando, meu Deus, então ter muito dependente é ruim? Para o imposto, não. Não, quanto mais dependente você tem, melhor para você abater o seu imposto. É punk. Mas tem que, agora sim, se você tivesse esses 20 filhos que a gente estava brincando aqui, que a gente ficou preocupado, se você tem, aqui. Você é rico. Mas assim, os dependentes, filhos, os filhos, os pais, avós, aquela turma toda que a gente comentou, elas você lança e pode lançar a despesa deles para você deduzir o seu próprio imposto. E, inclusive, acho que isso ficou faltando falar, que o dependente ele também me dá uma dedução. Então, eu tenho o dependente me custa na declaração em torno de R$ 2.600. Então, só por eu ter um dependente, eu já vou diminuir na minha base R$ 2.600. E aí, se eu gastar com ele ainda despesa médica, se eu gastar com ele ainda despesa com instrução, aí eu ainda reduzo mais ali a minha base de imposto. Eu disse, se eu reduzo a base do imposto, eu reduzo o imposto que eu tenho a pagar. Isso. Se for o imposto a pagar. Então, fica esclarecido aí que as deduções das quais estávamos falando, médico, dependentes e outras, elas são para reduzir o imposto. Isso se você fizer na versão completa. Exatamente. Né? Porque se você fizer na versão simplificada, eu digo que é a promoção da Receita. É 20% de desconto na base de cálculo. Então, aproveita que é um descontão. E aí as pessoas perguntam, mas qual é o melhor? O completo ou simplificado? Joga todas as informações que você tem no programa, ele sempre vai simular lá para você quanto é que é na completa ou quanto é que é na simplificada, e você escolhe lá, ou a que te der menor valor a pagar, ou a que te der uma maior restituição. Mas a linha tem muita despesa, a completa certamente deverá ser a melhor para você. Né? Tem pouca despesa, a simplificada vai ser melhor porque você já tem um desconto de 20% da base de cálculo. Então, é muito tranquilo. Agora vamos explicar um cálculo matemático aqui. Um abraço para o nosso professor coordenador Tafarel. Porque mesmo com o imposto de renda deduzindo todas as rendas, reduzindo essa base de cálculo, né? Ainda assim ocorre de pagar imposto de renda após a declaração, que ajudaria a evitar isso. Provavelmente você deve ter muitas fontes de renda. Muitas vezes isso acontece quando você tem muitas fontes de renda e
cada fonte de renda suas, imaginando que é um professor. Então, ele trabalha em 3 instituições. Cada uma calcula o seu imposto em separado. Calcula junto. Aí, na declaração do imposto de renda, ele pega todos os 3, junta. Aí você pagava aqui na primeira, na alíquota de 7,5, porque você trabalha lá 1 dia, 2 dias, recebe pouco. Na outra você já paga Na uns outra você já 27. paga uns 15, na outra uns 27. Só que aí quando você leva para o programa, você juntou tudo, você somou, você caiu em qual tabela? De 27,5. 27,5 e depois abate com aquele que tu calculou que era 7,5, juntou com aquele IR que tu já foi descontado de 15 e esse outro de 27,5. Tá faltando, porque aqui nas outras duas você recolheu muito menos. Em resumo, você pagou muito menos durante os meses de 2021 do que deveria pagar. E aí, por isso que a declaração ajuste, né? Exatamente. Quando a gente chega lá nesses meses, a gente vai ajustar as contas e dizer quanto é que tu me devia, quanto é que tu já pagou. Tu já pagou isso, agora tu tá me devendo essa parte. Aí algumas pessoas conseguem reverter isso como? Porque tem suas despesas médicas, suas despesas de instrução, tem seus filhos, tem alguma previdência complementar, e aí isso vai ajudar. Talvez para esse caso dessa pergunta, se você tiver filho, já tiver essas despesas de instrução e plano de saúde, por exemplo, uma dica que eu daria era procurar uma previdência complementar, uma previdência privada. De repente, vale a pena. A dedução é de até 12% da base de cálculo. Então, estude essa possibilidade aí de você fazer dessa despesa. Uma outra opção é você fazer o quê? O carnê-leão todo mês. Então, você pega todo mês o seu contra-cheque das 3 instituições, nesse meu exemplo aqui, por exemplo, lança na aplicação do carnê-leão, informa quanto já foi retido e vê quanto é que deu de imposto de diferença. E aí você pode pagar esse valor mês a mês. Pelo menos assim, o impacto de tu ter que pagar ali em 8 parcelas, eu estou reduzindo o impacto porque eu estou acompanhando a minha vida financeira em 12 meses. Exatamente. Né? E aí, no final do ano, no final do ajuste, de repente você até pode se surpreender e, enfim, ter alguma coisa para restituir. Então, paga um pouquinho durante o ano, mas de repente você pode ter uma surpresa boa de conseguir uma restituição. Mas essa era a minha dica para reverter isso daí. Boa dica, Paty. E lembrando que não é poupança, tá? Não vai recolher um absurdo e dizendo, deixa lá que eu estou poupando. Não, né? Faça isso não. Não tem correção, não vai ter. Não, vai ter não. Porque a mente para tudo. Um abraço para o nosso diretor, tá? O nosso diretor geral está fazendo uma pergunta aqui, mas vamos pular a pergunta dele. Ixi, Maria. Ele é muito olha que se ele sair desse estúdio e estiver ali fora, a culpa é da Juliane, quero só deixar isso muito claro. Ele é ótimo, sempre com muito bom humor. O Felipe Macedo está perguntando, tem que fazer igual aqueles políticos? Não, por favor, né, Felipe? Não vamos esconder dinheiro. Pessoal, no colchão? Muita pergunta escondendo dinheiro aqui. Vamos pular todas as perguntas que a gente está tentando burlar alguma coisa, esconder dinheiro. Gente. Passou que isso realmente é impossível, tá? Então nem procurem também o contador, por favor. Não, se for para procurar, para perguntar assim, onde é o melhor lugar para esconder dinheiro, a gente não sabe, porque a gente não tem. Então você já tem que partir desse pressuposto. Deixa eu ver. A Marcelene perguntou sobre FIES, acredito que foi respondido em uma das tuas eu vou só frisar essa do FIES, porque muita gente diz assim, mas eu pago FIES, é uma dedução de instrução? Não. A dedução de instrução é enquanto você está estudando e você está pagando diretamente aquele valor para né, tem 2 valores. Tem um valor que você paga a faculdade e tem um valor que você paga ao financiamento ali, né? Isso. Então você tem que declarar uma em obrigações e a outra vai declarada ali. Isso, na parte de dívidas e ônus lá no financiamento. Então, aí você precisa ter o documento do banco, né? Você assinou um documento lá com 500 páginas para poder fazer esses FIES, que lá tem dizendo quanto é o valor do seu crédito, quanto é que você vai pagar em quantas vezes, e aí você todo ano vai pedir esse documento resumo, quanto você devia,
quanto você pagou. E aí você vai declarar em dívidas e ônus. Não declarar como dedução, porque o FIES não é dedução, tá? Ele é dívidas e ônus. Verdade. Ainda em restituição, nós temos ali uma fila, tenho que restituir, e aí, Juliane, eu preciso desse dinheiro logo, eu quero entrar logo nessa fila de restituição, tenho dinheiro a restituir, realmente declarei, e aí, como é que a Receita Federal, ela cumpre essa fila de pagamento que ela vai ter daqui para frente? Como é que vai ser cumprido isso? É uma fila indiana. Quem entrega primeiro, recebe primeiro. Quem entrega por entrou na fila primeiro vai ter... Seguindo igual uma fila, os critérios que nem fila de criancinha, assim, na escola infantil, uma mãozinha no ombrinho do coleguinha na frente e vamos seguindo. Então, quem entregou primeiro, vai receber primeiro. O único detalhe aí são com os idosos, né? Idosos, quem tem moléstias graves e tudo, que eles vão sempre para o primeiro lote. Eles são sempre privilegiados. Depois disso, todos eles recebendo, né? E aí vem para os demais na filas indiana. Então, seguindo os critérios de preferência, né? Qualquer fila. Então, por exemplo, entreguei no dia 10 de março. Só que eu já caí em malha, deu um errinho lá e eu vou retificar hoje. Você já saiu do seu canto da fila, você vai lá pro final da fila lá. Então, assim, tem gente que fica muito chateado. Mas eu vou sair da... Não, você vai receber, tenha fé. A vantagem também é que quanto mais demora, você também vai ser remunerado pela Selic, porque há uma correção monetária. Mas você sai do lugar da sua fila, você vai voltar lá pro final. Então, vai demorar um pouquinho para ser restituído. Mas vai. Uma outra coisa é que o pessoal fica assim, puxa, mas agora são 6 lotes de restituição. Quando chega lá em setembro, que é o último lote, a pessoa não recebeu, ela fica danada. Aí às vezes me liga, Patrícia, não recebi ainda. Às vezes é porque você caiu em malha, a gente fez a retificação, mas ainda tem processamento. Então, o último lote que eles informam não quer dizer que não vai haver nenhum outro lote de restituição. Vão ter os chamados lotes residuais. Então, sempre ficar atento que ao final de cada mês, mesmo depois do último lote, que normalmente é em setembro, mesmo ao final disso, ainda vão ter lotes residuais sendo liberados. Então, o que tem que ser feito? Enviou a declaração, no dia seguinte você já pode acessar de novo o portal do ECAC e ver se caiu já em alguma malha ou se já está em fila de restituição. Se tiver em fila de restituição, é só aguardar a fila que a gente comentou aqui. Eu tenho como saber em qual vai ser, quando é que eu vou ser restituído? Não, a fila é deles, a gente não sabe em que ordem está. É ficar acompanhando no banco que você indicou. E aí não tem muito jeito, né? Verdade. Vamos aqui dentro das nossas experiências de contadores, tentar listar, porque eu sei que isso não é estatisticamente já exposto, mas vamos tentar listar os principais pontos que uma pessoa possa cair em malha fina, já que essas pessoas têm tanto medo de malha fina, que às vezes é uma coisa simples, uma informação que tu deixou de dar, e aí você retifica e consegue sair de malha muito tranquilamente. Então, malha fina, o que é, né? Malha fina é quando eu tenho a obrigatoriedade de fazer essa declaração de imposto de renda, e eu deixo de prestar ali informações que a Receita Federal, o fisco do outro lado, ela está de posse dessas informações, ela sabe esse processo, e aí ela vai dizer, opa, tá bom, tu me informou que tinha para informar, só que tá faltando isso aqui. Então, ela te coloca para o ladozinho para que tu explique. Então, malha fina nada mais é que uma explicação que você vai ter que dar ao fisco de algo mais que você tem esquecido. Né? Exatamente. Às vezes foi só um tropecinho, esquecinho. Esqueci. Às vezes você esquece porque quer esquecer, mas tem hora para ver se cola, mas ele não cola, não. Não cola, são cruzamentos extremamente simples, que são coletados durante todo o ano de 2021, já que a gente está falando de 2022. Então, durante todo o ano, detalhadamente, empresas, médicos e toda a rede que circula de atividades ao redor da pessoa física, ele informa nas diversas declarações contábeis essa rede de informação para o fisco. Isso. Então, são cruzamentos, às vezes, que é uma ignorância, sabe? A pessoa disser, não, isso aqui eu vou esconder. Não vai, gente, já foi informado, entendeu? E não é. E aí eu vou até dar
um up na nossa classe aqui, mais um, Mais um. vai e fala, não, mas esse contador aqui, ele não consegue fazer isso, esse outro consegue. Esse outro consegue. Não se trata disso, entendeu? Todos nós conhecemos o FIS, conhecemos as licenças, conhecemos o programa, conhecemos a lei, a gente está preparado para isso. Mas burlar aquilo no nível de qualidade de informação que permeia todas as ciências hoje é praticamente impossível, né? Não, e outra, a gente não virou ainda mãe de Ná, né? Para adivinhar, o pessoal acha que a gente consegue acessar tudo e ter tudo. Então, assim, a gente depende muito da informação do cliente, do contribuinte. Então, tem muito contato, tem muito cliente que diz assim, olha, tu sabe mais da minha vida do que minha própria esposa, do que meu próprio esposo, assim, porque não vai adiantar você esconder, porque quando você menos esperar, a gente vai descobrir, porque você vai cair em malha, assim, ai, eu não sabia que essa despesa podia, que eu tinha que declarar isso, então não adianta muito. Mas assim, quais são os principais erros, né? Onde é que a galera costuma falhar um pouco e aí cai na malha? Não declarar alguma renda. Esse é o principal, Esse é o principal. Então, quem trabalha em muitos locais né? Tem muitos locais de trabalho, tem que se atentar a isso. Às vezes esquece mesmo. Esse aí é muito de esquecimento mesmo. E às vezes até de rescisão, sabe? Tipo, rescisão. Verdade. Trabalhei numa empresa até janeiro de 2021. Já tô com mais de um ano na empresa. Você acaba que passou, foi batido daquela rescisão, não lembrou, a empresa lá que você trabalhava declarou e tu não declarou, então isso já foi suficiente para você cair em malha, né? Dependentes, rendas de dependentes. Então, gente, se você vai declarar uma pessoa como seu dependente, tenha certeza de que essa pessoa, ela não tem uma outra renda. Por exemplo, eu acabei não falando, companheiros, né, esposos, cônjuges, essa turma também pode ser seu dependente. Agora, cuidado, só vale a pena essa pessoa ser seu dependente se ela não tiver nenhuma fonte de renda. Por quê? Porque as rendas são somadas. Então, eu vou para aqueles 27,5 da tabela do imposto de renda. Exatamente. Com muita facilidade. Então, eu tinha uma cliente que ela colocou o pai. E o pai recebia 2 aluguéis, ela não sabia. Ai. E ela caiu na malha, e ela, mas eu não sabia. Então, só que quando a carta chegou para ela, quando chegou para mim, já estava no caminho do sem jeito. Por mais que a gente explicasse tudo, mas a Receita ela não tinha mais como retificar, porque ele já não deixava retificar, só tinha que pagar o imposto. Então, outro ponto importante, né, que cai muito em malha é não se atentar aos rendimentos dos dependentes, porque não é só o benefício da despesa, mas você também entra com a receita também do dependente para a conta. Então, isso acontece bastante. Outro ponto de erro, né, que é muito comum também, que era muito comum as pessoas fazerem no passado, porque não havia o cruzamento, mas que hoje não passa despercebido, é despesa médica. Então, pegava assim, tá aí pra isso. Nossa, eu conheço pessoas que no passado faziam assim, eu gastei, sei lá, 3 mil de plano de saúde, bota 6. É, verdade. Foi restituído, nunca aconteceu nada, já passou. Então, assim, passou. Mas hoje, com o tipo de trabalho que é feito hoje dos cruzamentos, isso é praticamente impossível de passar, né? E é comum o pessoal fazer assim, eu sou o pai da família, e aí eu tenho a dos meus filhos, eu tenho aqui da minha esposa, mas eu que sou responsável por todo mundo. Porque sai da minha conta. Porque sai da minha conta, eu vou declarar todo o valor total só para mim. Você só vai poder deduzir se as outras 3 pessoas forem o quê? Suas dependentes. Se não for sua dependente, você vai cair em malha, ele vai mandar você declarar somente aquele valor que está ali vinculado ao seu CPF. Muito embora você seja o responsável financeiro e realmente você pague a conta toda. Mas a despesa que é sua, da sua utilização, é só aquela que está vinculada ao CPF. Então, isso também é uma outra possibilidade de cair em malha. Outra que é muito comum, até porque a Receita Federal ela não sabe essa possibilidade, é a pensão. Por quê? Porque ela não tem lá a informação de que eu tenho um processo de transitado e julgado que aquela pessoa vai me dar a pensão.
Então, assim, será que essa pensão ela realmente é uma pensão que foi de boca ou que tem um tratado, tem um documento que reconheça? Então, quando você tem recebimento de alimentando, né, a despesa do alimentando, é muito comum você cair em malha. Por quê? Porque normalmente é um valor alto. Você vai dizer lá que pagou a pensão, sei lá, no ano, 20 mil reais, a depender do valor, 30 mil reais. Então, isso é um valor que é totalmente deduzido, inclusive, na base daquele que pagou. Então, ele vai dizer assim, será que isso é verdade mesmo? Ele pagou 30 mil reais de uma pensão? Aí ele pede o comprovante, quando cai em malha, dos pagamentos todos, e a decisão da justiça. Então, é muito comum quem paga pensão, quem recebe pensão, de repente cair em malha para poder comprovar que aquela pensão recebida ou a pensão paga ela é legítima dentro da norma. Então, assim, esses são os principais das pessoas mais comuns. Um outro que é muito comum, que a gente comentou mais cedo, são os investimentos, né? Pronto. Os investimentos, se você não declarar os investimentos, né? Se você faz operação em bolsa, também, isso cai facilmente. Que é levantado pelo teu CPF muito facilmente. Facilmente. Então, falou todos. Falei todos. Falou os principais. Às vezes tem uns, é porque tem uns que tem cada declaração é muito específica, muito, né? Muito particular, mas essas são as mais comuns que a gente vê no nosso dia a dia, na nossa vida de contadora. Verdade. Verdade. E aí nós vamos já partindo para a finalização, né? Sério? Falamos, mas vamos partir para a finalização. Eu queria trazer um pouco das novidades, porque sempre tem uma adaptação de programa, a Receita Federal sempre cuida, né, de um detalhe de programa, de um botão que facilita ali a vida do contribuinte que está preenchendo a declaração e do contador, mas as novidades, assim que a gente possa destacar algumas, as novidades do 2022, quais seriam? A gente comentou algumas aqui, né, a declaração pré-preenchida, né? Que é uma novidade. Mas talvez uma outra novidade que a gente talvez não tenha comentado tão bem é que você não precisa ter um certificado digital propriamente para poder acessar. Você pode fazer aquela senha do gov.br, então quem não conhece, acessa aí gov.br, faz o cadastro e existem 3 selos, bronze, prata e ouro. Para fazer o acesso pré-preenchido, você tem que ter os selos prata ou o ouro. O ouro é quando você tem a senha e o certificado digital. Essa é o maior selo. E para a prata, que é a mais comum, mais fácil, você, além da senha normal, você faz um acesso via teu banco. Então, para poder comprovar que você é você mesmo, não é para acessar dados bancários, é mais para comprovar que você é você mesmo, ou por biometria, ou por reconhecimento facial. Então, ele tem lá algumas formas de comprovação e de migrar de um selo bronze para prata ou ouro. Além disso, como a gente comentou dos programas, né? Então, a novidade desse ano é o ECAC, então você pode declarar online, já direto na base da Receita, através dessa senha Gov, acessa a plataforma do governo, que é o portal ECAC, já declara por lá, além do app que a gente comentou e o computador, mas essa também é uma novidade. Essas de programa seriam mais ou menos essas. E algumas informações dentro da declaração. Por exemplo, quando você vai declarar veículo, antigamente não era obrigatório o número do Renavan. Esse ano já está obrigatório. Qual é o ponto de atenção? Mais uma fonte de cruzamento de informação. Verdade. Base dos Detrans, Denatrans, né? Para a declaração do imposto de renda. Então, se você não declara o veículo ou declara sem o Renavan, precisa declarar o Renavan. Quem tem embarcações, né? Ou aeronaves. Juliane já tem aeronave? O pessoal, a maioria que tem aeronave, então... tem que colocar lá os números de registro dos barcos, dos iates, dos aviõezinhos. Tem que fazer esse controle, pula. Esse controle, pula. Né? Informações maiores informações a respeito dos dependentes, então, além do nome CPF, estão pedindo o e-mail, né? A data de nascimento já era pedida, então, algumas informações a mais também estão sendo pedidas. E a respeito também de recebimentos e pagamentos, as guias do imposto já vão sair com QR Code para Pix, tudo para facilitar o pagamento.
mas também os recebimentos. Então, você pode lá indicar tanto as contas bancárias que você quer receber a restituição, a conta bancária, perdão, ou indicar o Pix. Então, não tem mais desculpa nem para receber, nem para pagar. Isso. Ai, não deu, não leu o boleto, é Pix. É Pix. E aí, para receber também, você pode indicar o seu Pix, que vai ser o seu CPF. Então, o único Pix, a única chave de Pix que ele aceita para a restituição é o CPF. Por quê? Porque acontecia muito do pessoal ter a restituição, por algum motivo a conta estava fechada, era uma conta que ele não conseguia mais movimentar e ficava preso o dinheiro lá no Banco do Brasil, que é onde administra esses valores, né? Aí a pessoa tinha que ir na agência, tinha um maior transtorno. O que eles entendem? Que o Pix é você, na sua chave do CPF, deve ser a conta mais usual que você tem. Verdade. Então é difícil de não receber. Então essa também é uma outra novidade, tanto para pagamento como para recebimento, a utilização do Pix. Acrescentar mais uma que lembrei aqui, a questão das criptomoedas, tem que puxar, né, para esse lado aí. Sim, a questão das criptomoedas. Criptomoedas é um detalhe importante porque você não declara dentro da declaração as movimentações. Você declara o quanto você tem de custódia da criptomoeda. E aí a gente vai para uma outra declaração que muita gente não faz. Então, quem tem cripto tem que ficar muito atento. Existe uma declaração mensal que é feita por dentro do portal da Receita, onde você vai declarar essa movimentação de compra e venda das criptos, né? Aí tem o limite também, tem, né? O limite de isenção é 35 mil. 35 mil. De venda. E movimentação 3 mil, né? Isso, exatamente. Então, esse é o ponto de atenção também com relação às criptos. Essa declaração, e aí é mensal, essa da movimentação que a gente comentou aqui. E se você terminou o ano 2021 e tem saldo de criptos, você tem que declarar lá em bens e direitos esses saldos. Show, professora Patrícia. Amamos aqui o bate-papo. Foi muito esclarecedor. Espero que vocês também aí do outro lado tenham entendido. Mais dúvidas, tenho mais dúvidas, estou com dificuldade. Então, fica o reforço da gente de procurar um profissional, um contador, uma contadora, né, que possa estar te ajudando a preencher essa declaração, informando direitinho ali. Então, o pessoal aqui que está tentando esconder o dinheiro, que eu não li, por favor, por favor. Gente, a gente não sabe a sua resposta, porque a gente não tem. Não, geralmente a gente não consegue ainda fazer essa mágica, né? E aí sanamos as perguntas, a grande maioria delas. Vou agradecer, tá, a audiência de vocês aqui, agradecer a Patrícia pelo convite, né? Muito obrigado por ter vindo, falar de imposto em renda com a gente. A FMB fica de portas abertas e dando um reforço também para a FMB aí da sede de Baturité. Nossos alunos aí de contabilidade estão dentro do NAF, que é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, tá? Vou deixar o número, vou deixar uma responsabilidade aqui para o Tiagão, viu, Tiagão? Botar aqui no link da descrição o e-mail do NAF e o telefone do NAF, para que as pessoas que tenham essa dificuldade dentro da declaração, né, dificuldades pontuais, o nosso Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, com os nossos alunos de contabilidade, eles já conseguem aí responder muitas das dúvidas de imposto de renda, né? Já conseguem trabalhar dentro da declaração. Esclarece muito, né? Por favor, não vão falar com o NAF e dizer, estou iniciando, já tiveram pessoas que fizeram isso, estou iniciando o meu preenchimento da declaração. Onde coloco meu nome? Aí o NAFiano, né, o nosso aluno respondia. Aí depois disse, e agora? Ou seja, eles estavam preenchendo toda a declaração com a ajuda do NAF. Estou falando de dúvidas pontuais, estou falando de alguma dúvida que possa ser esclarecedora, né, para você sanar ali sua declaração. Então, um caso específico, você recebeu um valor, tem que pagar, né, alguma coisa assim, como é que você vai declarar? Então, o NAF, ele está aí para ajudar vocês, tá? Tanto no atendimento presencial, como em atendimento online também. Tem um telefonezinho do NAF que dá para vocês falarem pelo WhatsApp. O NAF, ele já abriga ali nossos alunos que fazem grupo de estudo, fazem estudos voltados dentro da contabilidade para estar fazendo esse atendimento. Então, eles têm, são garotos e garotas aí capacitados e aptos dentro da contabilidade para estar fazendo esse atendimento. Coisa boa, porque nessa época muita dúvida aparece, né? Ter alguém para tirar é sempre importante. Sempre. E sempre acompanhados também por um professor, lógico, que eles não vão estar sozinhos e aquilo vira um laboratório para eles. E nossa contabilidade, ela tem essa preocupação, né? Pessoal, lembrando também de acompanharem, antes da gente finalizar, recados finais,
acompanharem nossas redes sociais, nosso Instagram, o nosso site, para saber sobre os nossos cursos. O curso de contabilidade é uma ponta aí de qualidade que nós temos, EAD também, Maravilha. e presencial. Mas temos outros cursos também. Não me encaixei, contabilidade eu sou suspeita, né? A gente não estamos aqui, não vou nem entrar nesse mérito, porque aí eu vou puxar muito para o nosso lado. Eu escolheria 1000 vezes contabilidade EAD ou presencial, tá? Mantendo a nossa qualidade de ensino, não se preocupem. Mas tem outros cursos também, tem vários outros cursos que vocês podem estar acessando o nosso site e redes sociais para tirar as suas dúvidas. E demais canais de atendimento também à disposição por esses canais. Fica meu muito obrigado. Vamos encerrar aqui mais o Interdisciplinares. Fica o nosso recado de preenchimento e cuidado com essa declaração, com esse tempo polêmico, né? De procurar o nosso contador, a nossa contadora. E começa a fazer logo, né? Porque se foi prorrogado o prazo, mas assim, não vai deixar para fazer no dia 20 de maio, que termina dia 31 de maio, pelo amor de Deus, para você procurar documentos, você quer matar o contador do coração, chega na reta final, então... Eu adorei um post que a Patrícia fez nas redes sociais dela. Ela disse assim: agora tem mais 30 dias para você se atrasar. Para você se atrasar com calma. Então, tem pessoas com esse perfil. Aproveitem a Semana Santa, faça essa bênção para você, vá atrás dessa declaração, vá terminar esse negócio para você curtir aí sua Semana Santa com a sua família. Então, obrigado, Paty. Valeu, Fica obrigada. aqui mais um Interdisciplinares da FMB. Obrigado.